Olá, bom dia, pessoal. Quero começar o dia agradecendo a Deus por me ter feito uma mulher muito forte, por me ter permitido um pensamento lógico, por eu ser uma pessoa que eu acredito muito na índole das pessoas, dos outros, e até que me prove o contrário. E infelizmente as pessoas sofrem com alguns fatores que não consigo entender, desvirtuam totalmente o seu comportamento e o que causa problema para os outros. E eu fico imaginando esses comentários que eu estou recebendo, de onde partem, de que parte do cérebro de uma pessoa que se diz amiga, que me acompanha desde o Orkut e hoje se apropria desse momento e começa a, nos grupos da vida, nos grupos de WhatsApp, começa a colocar meu nome em comentários bem feios. Por que eu não estou nervosa? Por que eu não estou preocupada com isso? Porque eu tenho uma consciência muito grande, bom dia, minha querida, do que eu sou, do que eu faço e do que é verdade ou não a meu respeito. Então, eu não costumo me preocupar, meus queridos e queridas, e a ponto de tornar a minha vida um inferno, como é o que as pessoas que estão fazendo esses ataques de ódio à minha pessoa estão fazendo. Vou resumir do que aconteceu. Não sei se vocês assistiram minha live de ontem de manhã. Eu estou envolvida com a cidade de Martins desde sempre. Não é de agora. Então eu gosto de ser realista. Eu sou muito realista. Desculpe. Ainda estou sofrendo com a virose. E eu sinto muito que as pessoas não costumam assistir às lives ou ler um texto da forma íntegra para tirar as conclusões necessárias. Desculpe, gente, eu vou buscar um paninho para eu ficar tossindo. Eu vou tossir bastante. Obrigada, minha querida. Eis uma coisa que me faz bem. São as pessoas que continuam a me prezar, sabendo do que realmente eu sou capaz ou não. Esses ataques começaram... Há 3 dias atrás eu comecei a receber... Eu não estou podendo sair de casa. Ontem foi o meu primeiro dia de retorno ao meu trabalho. Apesar de ainda não estou totalmente restabelecida. E nesses 3 últimos dias, 4 com hoje, eu tenho recebido muitos... Eu sempre recebo denúncias das coisas que simplesmente... Obrigada, vou tomar sim, minha querida. Das coisas que não andam tão bem em Martins. Não é de agora que eu faço isso, é desde o tempo do Orkut, veja só. E, aliás, desde o tempo do prefeito Marcos Fernandes, quando eu trabalhava num programa na Rádio Vida, gratuito. E a história de uma árvore não é a primeira que acontece aqui em Martins. A história do corte de uma árvore muito bonita na entrada
do centro da cidade e que cortaram e as pessoas começaram a me pedir para investigar qual foi o motivo de tal coisa. Sem poder sair de casa, eu comecei a solicitar que as pessoas fossem filmar, fossem fotografar, conversar uma com as outras, com os moradores lá da Praça Almir Afonso, para poder fazer qualquer comentário ou escrever ou entrar numa live para isso. E assim fiz. Acontece que eu sou daquelas pessoas que eu preciso ver também para formar uma conclusão, para ter uma conclusão do assunto. E fui ontem pela manhã e não fui entrevistar ninguém. O meu propósito era tão somente filmar e ao vivo, porque as pessoas, quando a gente faz um vídeo, dizem que foi montagem, que não estava ali, etc e tal. Então, eu prefiro que as coisas sejam bem claras, para que eu seja fiel ao máximo ao trabalho que eu estou desenvolvendo. E eu fui. Quando eu comecei a filmar, um senhor se levantou bem agressivo e eu perguntei quem ele era. Ele disse que não era ninguém, que não era da minha conta quem ele era, que era apenas a pessoa que estava cortando a árvore. E pedi por várias vezes para ele baixar o tom, porque ele estava gritando, estava muito próximo de mim. E ele veio para cima de mim. E eu pedi para ele se afastar. Por 3 vezes. Foi aí que eu estava de costas quando ele se aproximou. E é um homem. E tentou, sabe, encostar em mim mesma, assim, de uma forma bem enérgica, e eu pedi para ele se afastar. Foi nesse momento que eu fui bem enfática, fala bem séria. Só um momentinho, gente, que eu vou ver se essa pessoa é urgente. Comecei agora. Estou de volta, minha gente. Então, esse homem veio para cima de mim e eu enfaticamente pedi por 3 vezes que ele se afastasse. E ele bem grosso, falando muito alto. E eu disse, mas quem é você? Então, eu gostaria muito que vocês que estão tirando conclusões apressadas tentassem assistir a live por completo. Não ficassem inventando mentiras. Não fosse na onda de pessoas que debulham esse ódio gratuito por mim, sem nem eu ter amizade. Então, surgiu com um rapaz que tem a política como a politicagem, né, como um fator preponderante que gosta muito de atacar as pessoas. E eu não vou citar o nome para não dar ibope, mas eu coloquei a nota de repúdio dele, e sem ele ter a menor noção. Se vocês procurarem o senhor Tiago, o Tiago, chamo Tiago porque depois de todos os momentos ruins, de muita tensão, ele disse o nome dele, disse aqui veio, me mostrou, eu concordei com muita coisa do que ele estava falando ali. E nós passamos mais de meia hora conversando e ao vivo. E no final ele me pediu desculpa por ter me tratado com grosseria,
que infelizmente era o jeito dele, e eu acredito que sim, gente, porque você foi contratado para fazer um trabalho, então você vai fazer o trabalho que lhe pediram, é o que menos tem culpa nessa história. Então foi detectada uma questão nas nossas gravações, eu não quis, foi ele que veio para ser filmado, para ser entrevistado, não só ele, como outras pessoas passaram, uma senhora parou e é também uma senhora, eu não conheço, gente, ela disse que eu conheço ela desde sempre, mas o fato das pessoas me encontrarem na rua e saberem o meu nome, por eu ser professora e ser conhecida por muitos pais e muitos avós e muitos alunos, não diz que eu tenho amizade chegada com aquela pessoa e para saber o nome e tudo. Infelizmente, essa pessoa levou pelo lado da politicagem e eu tenho sofrido esses ataques desde sempre. Por que as pessoas me perguntam, Cássia, por que você fica tão tranquila, tão calma? Eu vou discutir com essas pessoas? O que adianta eu começar a desdizer os boatos que estão sendo falados, a ficar com raiva dos comentários que estão saindo, inclusive de pessoas que me tinham muita amizade e a politicagem está dissolvendo isso. Eu tenho absoluta certeza que quando a gente mexe com políticas públicas, mexe com o governo, mexe com o político em si, nós começamos a ficar à mercê de tudo de ruim e de bom que possa acontecer. E isso não me deixa mal, não me deixa triste, não me deixa nervosa. E eu não faço esse trabalho desde agora, eu faço desde o Orkut, aliás, desde a Rádio Vida, e vou continuar fazendo, porque eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou levando mentiras, e eu gosto de mostrar para que as pessoas não tenho um motivo para dizer que você está mentindo, né? Então eu mostrei, eu ouvi Tiago muito e conversei com ele o tempo todo. No final ele foi me mostrar as outras árvores que estavam precisando de ajuda e que realmente eu mostro o cupim já morto em algumas árvores e que precisam de ajuda. E foi isso que aconteceu. Quando eu terminei a live e que a gente se despediu, se vocês assistirem até o final, vocês vão compreender que nada do que a nota de repúdio daquele rapaz tem a ver. Foi uma oportunidade maravilhosa para que ele pudesse vociferar contra mim. Então, eu não, sabe, eu não me doeu. Eu me senti à vontade de colocar no meu Instagram para que as pessoas ficassem sabendo dos ataques e que pudesse, e sugerir que ele assistisse a live por completo. E depois me surpreendeu o prefeito de Martins colocar uma nota de repúdio, copiando o que o rapaz falou, e me surpreendeu e não, porque desde a campanha que ele vem com esses arroubos, com essas formas drásticas de tratar, e principalmente quando a pessoa vai de encontro às suas ideias, às suas falas, às suas atitudes. Isso é normal. Isso não me faz odiá-lo. Mas o que as pessoas... Aí sim, passou essa nota, eu reproduzi, fiz a minha postagem também. Eu espero que ele assista, como o administrador na nossa cidade, ele assista a live por completo e com a paciência que eu tenho de fazer a live, que também tenho paciência de assistir. E muitas pessoas se oportunizaram deste momento para destilar uma porção de frases feias a meu respeito. A última que eu recebi agora foi de Lediane Lopes, uma menina que eu sempre tratei bem e sempre se demonstrou muito querida, e fez um comentário de cunho sexual que... Gente, eu não fico com raiva dessas pessoas, eu lamento que essas pessoas usem desses artifícios para denegrir a imagem de outras. E é muito feio, né? Então... eu tenho um Deus que me vê todos os dias, todos os momentos, ele sabe do que eu digo, do que eu faço, do que eu falo, do que eu penso, e
não me incomoda se algumas pessoas maldosas usam esses artifícios para desvirtuar a minha imagem. Então, quando o prefeito colocou a nota de repúdio, copiando exatamente o que esqueci até o nome dele, gente. Bom, tá no meu Instagram e no meu Face. E as pessoas começaram, aos grupos, né, começaram vou usar detonar, que é a palavra mais, é o verbo mais comum a ser usado. E as pessoas começaram a me mandar, as pessoas amigas, dizendo, olha, eu sinto muito do que está acontecendo, estão comentando isso e isso nos grupos, me mandaram os prints, eu postei alguns, e depois desisti, gente, porque não adianta, eles não vão parar, então isso não vai perturbar a minha vida, podem ficar tranquilos, porque não vai perturbar a minha vida, principalmente quando a gente sabe que da nossa índole. E foi isso que aconteceu. E o pior de tudo que eu acho, não são esses ataques assim, ligados à politicagem, é porque as pessoas acham que eu estou fazendo esse trabalho, estou fazendo essas coberturas, porque foram 524 votos de maioria do prefeito César. Gente, eu não preciso de prefeitura. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego. Eu não preciso de favores da prefeitura. A minha vida independe da pessoa que está com a bundinha sentada lá na poltrona da prefeitura. Não interessa o nome. Se vocês procurarem Olga, Maria José, Marcos Fernandes, eles conhecem o meu jeito de agir, eles sabem que eu sou enfática, eu gosto muito de elogiar, mas também eu gosto de mostrar as coisas que acontecem e que precisam melhorar. Então, por esse meu trabalho, eu estou sendo vítima de muita atitude de ódio. Gente, eu tô bem, podem ficar tranquilos, eu tô muito bem, eu não tô... isso não tá me atingindo, porque sinceramente, ela veio a pé? Porque sinceramente não tem por que a gente ficar discutindo com essas pessoas que já têm um preconceito acerca de nós, e a politicagem, infelizmente, essa campanha foi um momento de que tornou a vida das pessoas muito tensas. E isso, pode acreditar, não estou preocupada com isso. Mas as pessoas acreditam, sabe? Ela está fazendo isso. Vão ser 8 anos de choro. Vocês vão reclamar a vida inteira. Gente, eu não reclamo disso porque eu não preciso do prefeito César para a minha vida. Nem da prefeita Mazé, nem da prefeita Olga, nem do prefeito Marcos, nem do prefeito Manuel Barreto. Você sabe por quê? Porque o meu emprego... O meu lado financeiro independe de quem está na prefeitura. E a minha luta, e vai ser contínua, é a favor do povo, independente do nome da pessoa que está por lá. Então, quando fazem esses comentários, eu gostaria muito de poder olhar no meu celular. Eu só tenho um celular, sou professora, né? Então eu não tenho 2, 3 celulares que eu possa estar olhando. Eu tenho tudo printado, eu tenho tudo guardado, eu tenho áudios, vídeos, e agora, de ontem para hoje, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito é muito grave. E algumas outras estão entrando em contato comigo. E, Cássia, por que você não diz coisas também com eles? É porque eu não sou assim, minha gente. Eu não sou de fazer isso. Eu só posso falar de alguém, só posso expor um assunto se eu tiver base para isso. Então eu não entendo ainda o comportamento. O comportamento dessas pessoas não vai mudar. E eu sinto muito. E hoje, infelizmente, pela primeira vez... Pois é, Alcidélia, e as pessoas que me têm como amiga, que me seguem, que até me elogiam, algumas delas, Alcidélia, estão comentando coisas horríveis nos grupos, fazendo comentários. Então eu só tenho uma coisa a fazer: deletar.
o comentário e bloquear a pessoa. Aí entrou uma pessoa e disse assim, mas Cássia não tem a coragem de falar, não tem a coragem de debater com a gente? Infelizmente, Lidiana, eu não tenho que debater com essas pessoas, eu não vou brigar com essas pessoas, eu não vou entrar num ringue, eu não vou fazer isso. O trabalho que eu estou fazendo não é errado, vou continuar fazendo. E o que me deixou muito, muito... Tá aí uma coisa única disso tudo. Isso tudo que está acontecendo e que me deixou assim chocada foi hoje receber... Newton César diz, infelizmente a campanha política ainda não acabou aqui em Martins. Uma parte da população e os próprios políticos continuam com a politicagem. Infelizmente, Newton César. E doa quem doer, né? E machuque quem machucar, e fira quem ferir. Eles estão ali preparados para o ataque e pronto. Pois é, Lidiane. Desculpa, Lidiana. Essa Lidiane foi que fez um comentário bem absurdo, já tá nos grupos de WhatsApp, e muito feio mesmo, Alcidélia, eu tenho visto, tenho colocado você em minhas orações. Obrigada, meu amor, agradeço muito, 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 muito pelo seu carinho. Então, o que me chocou hoje, já entrei em contato por mensagem, foi o vice-prefeito ter postado, ter compartilhado a nota de repúdio do prefeito César Galdino. Gileno é uma pessoa muito querida por mim. Eu conheço desde sempre, sou cliente do armazém e, infelizmente, é verdade, meu amor. Infelizmente, hoje eu me avisaram que ele tinha repostado a nota de repúdio. Não sei se foi ele ou se foi alguma pessoa que cuide da rede social dele. E eu lamento muito que o vice-prefeito tenha feito isso e repostado uma nota de repúdio, e eu sugeri que ele assistisse a live. E, infelizmente, Edivânia, é difícil, gente, eu não vou calar a boca dessas pessoas. Então, eu gostaria muito, muito, muito que as pessoas assistissem a minha live de ontem para ter noção do que realmente aconteceu. O que estão dizendo que eu fiz, eu não fiz. E eu sei que eu não fiz e está provado lá, vocês podem assistir. Quem assiste o princípio da live, que foi realmente um momento de tensão, porque ele veio para cima de mim, eu tive que mandá-lo afastar. E quando eu perguntei o nome, ele disse que não interessava. Perguntei de onde era, ele disse que não me interessava. Eu disse, então você é um ninguém? Obrigada, Edivânia. E então você é um ninguém? Eu questionei isso com ele, já que ele não tinha nome, que ele não tinha uma naturalidade, né, não de nenhuma cidade. E ele questionou, você é jornalista? Eu digo, informação. Mas não é porque eu estou fazendo jornalismo, gente, que eu estou com esses trabalhos na internet. Eu tenho desde sempre mesmo. E o jornalismo está... houve uma menina, é porque eu sou muito... Eu não gosto de citar as pessoas sem uma segurança mesmo. Mas essa menina, ela foi minha aluna, Thaís Amorim, e ela disse, a repórter da Shopee ataca de novo. Gente... Eu não sou repórter. Pois é. E ele disse, né? Ele falou, o Tiago disse assim, vão ser 8 anos de choro, e eu não compreendi na hora de como assim? Do que você está falando? 8 anos por quê? E foi daí, Galdino, pois é, mas eu não culpo o Tiago, gente, ele estava ali para fazer o trabalho dele, para defender. Obrigada, Edivânia, muito obrigada. E é muito difícil, eu sei que a minha família, eu nem comentei nada com minha família, mas eu sei que eles... E é a única coisa que me preocupa, desculpe, eu me emocionei com a fala de Edivânia.
Desculpe mesmo. Mas eu sou uma pessoa muito forte e não vou desistir no meu trabalho. Vocês que me conhecem, me acompanham, sabem que desde sempre eu fiz lives. Oh, nossa, quantas vezes eu fui de encontro. Desculpa. De encontro a algumas decisões de Olga, de alguns acontecimentos do governo. Quantas vezes fui de encontro aos acontecimentos no governo de Mazé e nunca houve essa população revoltada. É porque eu acredito assim, gente. No caso de César Galdino, eu não entendo o porquê que ele foi o candidato. E até entendo. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, Alcidélia. Muito importante para mim. E o que eu questiono, e vou questionar sempre, são as atitudes. Pronto, na sessão da Câmara, vocês que estão lá e vocês que estão assistindo pessoalmente, sim, pois é. Quando vocês estão assistindo lá dentro, eu não pude ir, gente, porque esse ano foi muito, muito difícil para mim, desde o princípio. Então, eu não pude ir lá. Mas eu assisto todas as lives e eu participo ativamente. Eu estou ali para ouvir os vereadores, eu quero ver o que aqueles estão, qual a intenção deles em todos os requerimentos, e eu sou muito atacada, e é sempre pelas mesmas pessoas, que são essas... Obrigada, meu amor. E as pessoas, eu não sei, é uma vontade mesmo de... eu acredito que não só sou eu, mas quando se pega uma pessoa para ser o alvo das pancadas... infelizmente, a ser o alvo das pancadas, eles vão continuar independente de você parar ou não. Eu sofri ataques, como eu estou assistindo a sessão da Câmara, eu não presto atenção aos comentários, eu estou ali em alerta para saber o que é que o vereador está comentando, o que o outro, eu fico incomodada com algumas coisas e eu falo mesmo, depois eu faço uma live para conversar com vocês, e que eu acredito que, enquanto cidadã, e não só eu, todos temos direito de dizer, olha, isso está errado. E eu recebo denúncias o tempo todo. Sempre foi assim. Em todas todos os mandatos de todos os prefeitos e prefeitas que passaram por Martins, eu recebo esse tipo de coisa. E a primeira coisa que, no tempo de Olga, por exemplo, eu entrava logo em contato com ela. Dizia, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu vou botar no ar e vou comentar sobre o assunto. Ah, Olga, está acontecendo isso, 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 assim. Sim, Olga me ouvia, Olga assistia, Olga lia os meus comentários. Mas desta vez, neste último governo, as pessoas encheram muito a cabeça de... o prefeito é uma pessoa ocupada, minha gente. Ele não tem tempo de estar assistindo, mas tem sempre alguém que diz assim, olha, eu vi, eu assisti isso, Cássia disse isso, isso e isso, e a pessoa ia lá e via. Mas não tinha esse tempo, não tinha ninguém que assistisse para ela e dissesse o que estava acontecendo. Então eu sei que foi um desconforto muito grande para ela me ver apontando algumas coisas que não batiam com o que a gente podia fazer. A verdade é que a cidade está sendo governada por pessoas novas devido à nova gestão, e esses novatos precisam aprender as coisas do único. E o problema que isso causa são como esses, os da planta. Pois é, infelizmente. Gente, se eu disser a vocês que eu tenho ódio tenho até raiva de qualquer um dos políticos daqui de Martins, eu não tenho. Sabe? Eu não tenho. E vou continuar não tendo, porque isso não é pessoal, isso é de acontecimentos. Então, como eu estava dizendo, eu não tive acesso a chegar para Mazé e assim, Mazé, tá acontecendo isso, olha, tem um pessoal precisando de ajuda em tal lugar. Então, eu fazia esse trabalho
Eu nunca recebi nada de dinheiro, nem de elogio, porque eu não preciso desse dinheiro, gente. Eu trabalho, eu tenho a minha vida independente de quem está na prefeitura. Mas esse governo é o mais diferente de todos. Veio com ódio, veio sabe aqui a ideia que eu tenho é que essa gestão está para dizer todas as coisas que outras contra Olga, Marcos, Mazé não puderam dizer, não puderam fazer. Eles vieram para achincalhar mesmo as pessoas. E eu tinha deixado Gileno livre de qualquer crítica, vocês que me acompanham sabem disso, e hoje me surpreendeu o compartilhamento da nota de repúdio. Eu fiz uma postagem ontem sobre isso, que eu faço no Face e ela vai para o Instagram. Leio com carinho, leio com calma, para tentar entender o que realmente eu quero dizer. Gente, vocês podem me questionar, vocês só precisam usar as palavras certas, não precisam dizer coisas feias sobre mim para dizer que não concordam com o que eu estou dizendo. Não precisa fazer isso. Mas como é que a gente pode fazer? Não tem como mudar a cabeça das pessoas de uma hora para outra. Colocaram ódio, foi uma campanha de ódio, uma campanha que deixou Martins dividido e está até hoje. Nós não temos mais uma cidade só. Coitada, mas sofreu tantas ameaças, tantas palavras. O mesmo rapaz que produziu essa nota de repúdio, ele saía em cima dos carros dizendo coisas horríveis sobre Mazé, sobre Olga, e as pessoas diziam, por que elas não reagem? Por que elas não reagem? Eu digo, gente, não vai adiantar. A única força de um prefeito, de uma prefeita, é tentar fazer com que a justiça seja feita na vida dessas pessoas. Eu ainda espero, Edivânia, que as pessoas tenham assim um pensamento lógico. Vamos assistir a live? Vamos assistir do princípio até o final? Eu tenho uma pessoa que é próxima da minha família, não é familiar, mas ontem fez comentários terríveis e é como se apareceu a oportunidade que a gente esperava para atacar a Cássia. Pronto, apareceu, então a gente não pode perder, a gente tem que fazê-la desistir assim, atacando. Meus amores, eu não vou parar. Eu não vou parar porque eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou em defesa do povo. E olhe que todas as minhas falas vão para esta direção. Eu fico com pena da minha família, que tá vendo que as pessoas estão me atacando, mas assim, Cássia, por que você tá tão tranquila? Por que você tá tão calma? Infelizmente, meu amor, a gente não vai conseguir parar essas pessoas que não param para ouvir, não param para ler, não param para saber. Ontem entrou em contato numa mensagem uma menina que ela é graduanda de Direito. E até questionei ela dizendo da lei, do funcionário. Gente, eu prezo essa lei, eu sou funcionária pública. Eu jamais atacaria um funcionário. Primeiro, a gente precisa saber que não é porque é funcionário que vai atacar o cliente. De forma nenhuma. E nem é o cliente que vai debulhar coisas feias a respeito, desacatando o funcionário. E eu não fiz em nenhum momento. Eu peço encarecidamente, vocês que me acompanham, e essas pessoas que estão me detonando, que assistam a live. Não sou eu agora que vou tentar dizer para vocês que essa nota de repúdio é realmente equivocada. E eu sinto muito que Gileno tenha compartilhado. Ainda não sei se foi ele que compartilhou. E eu nunca vi nenhuma coisa, nunca chegou para mim nenhuma coisa que eu pudesse dizer que
que eles são iguais. Não são. Eu tenho defendido a imagem de Gilendo porque eu tenho acompanhado também. Não acompanho do jeito que vocês estão aí e sabem das coisas, enfim. Mas César desde sempre, e as pessoas, os funcionários de César, eu não sei que ódio gratuito foi esse. Gente, eu não tenho que chorar pelos 524 votos. Eu não tenho, aliás, Martins não precisa chorar. O que foi que a gente perdeu? A oportunidade de ter um governo melhor do que este. Mas a gente vai passar, não é verdade isso. Ai, vocês vão passar 4 anos chorando, chora, chupa, quer não sei o quê, e tudo. Gente, eu não preciso disso. Eu não preciso ai, vão ser 8 anos, isso, ontem o rapaz falou, o Tiago, antes da gente se entender, o Tiago falou, são 8 anos, vão chorar 8 anos, vai chorar 8 anos, e na hora eu não entendi, eu disse, como assim? Do que você está falando? 8 anos? Quer dizer, já vem um pensamento em 5 meses de gestão e tumultuada por demais, com coisas boas acontecendo e coisas muito ruins acontecendo, e que fica claro aí para as pessoas, principalmente para as vítimas. Gente, eu tô tão gripada, tão gripada que tá me incomodando demais. E eu penso assim, que por que Cássia vai depender desses 8 anos, vai sofrer os 8 anos? Por quê? Não tem por que sofrer esse tipo de coisa. Martins está sofrendo como um todo. Martins, agora questionar algumas coisas, eu vou sempre questionar, gente. Eu aplaudo o César em algumas coisas que são feitas pelos secretários e não é como o William Júnior diz sempre nas sessões, nós não temos inovação nenhuma. E nenhuma, gente. Nós temos um governo que o que era bom está sendo continuado. Não tem inovação nesse governo. Nenhuma. Vejam que a única festa de janeiro não, né? A gente tem de janeiro porque quando se concretiza o mandato é em janeiro. E a gente tem festas políticas apenas, que deixa o Martins dividido. As pessoas gostariam tanto de participar como participaram sempre, mas não vão porque as pessoas ficam constrangidas pela possibilidade de ser atacada no meio da rua, numa festa. Ah, devia não estar aqui, você não votou em César. Gente, quem está fazendo não é César, é o município de Martins. Os recursos não vêm para conta de César, os recursos vêm para conta da prefeitura. Nada foi buscado lá fora do que já não tivesse acontecendo. Desde sempre, Martins começou a crescer gradativamente e muito rápido. E de Olga para cá, as coisas começaram a crescer muito. Sabe, Martins tomou uma imagem de casa. Martins tomou um espaço hoje de que as pessoas, em cada cantinho que passam, têm um feito da prefeitura, dos mandatos anteriores, que fez bem a Martins. E é isso, eles não querem atacar uma pessoa, eles querem atacar as gestões anteriores, eles querem desfazer a imagem dos outros prefeitos que passaram. E infelizmente eles conseguiram com os jovens, porque jovem gosta de dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que é só isso, mas a gente sabe como tudo aconteceu. É muito triste. Mas eu quero dizer para vocês que eu tô tranquila. Eu sei que eu não fiz nada de errado. Tem aí minhas lives para vocês assistirem, para vocês verem e tudo. Eu não sei de onde a Jamile,
e está estudando direito e citou o artigo que pune as pessoas que atacam os funcionários, principalmente no momento de seu trabalho, no âmbito do seu trabalho, e eu não fiz isso. Jamile, assista a live do começo ao fim. Se você assistiu o começo, você não vai ter noção de tudo que aconteceu. Parem um pouquinho para assistir. Vocês não vão me ver fazendo as mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, as frases terríveis, os comentários nos grupos de WhatsApp, e eu vou me sentir muito à vontade de citar o nome dessas pessoas quando elas entram em contato no meu chat. Então você entrou no meu WhatsApp, você entrou no meu Instagram, no meu Facebook, no chat dessas redes sociais e desculpa, e fez um comentário terrível a meu respeito, aí você me dá o direito de publicar o seu nome. E quando você faz isso de forma... As pessoas estão com vontade de atacar, de dizer palavras feias. E não sou eu, nem ninguém que vai fazer com que essas pessoas parem, a não ser a consciência ou a justiça. Eu digo sempre que tudo é em caminho para Deus, primeiro, e tem a Polícia Civil. Então, eu acredito que... E aquela lei que a gente sempre diz assim, nossa, eu estou acobertada pela lei do retorno. Se eu estiver fazendo alguma coisa boa, que bom, eu vou receber coisas boas. Se eu estiver fazendo coisas ruins, eu vou receber coisas ruins. Então, que essas pessoas pensem e que façam com que a lógica volte. Assistam, meus queridos. Ok, acho que chegou a 1 hora, eu nem sei, nem contei, porque depois o papo ficou tão legal dele mostrar as árvores e de mostrar o que é que precisa ser feito e tudo. Quando eu questionei se ele era formado, ele me questionou também. Eu disse, eu sou jornalista em formação, eu sou efetivamente pedagoga, psicopedagoga, e tenho outras faculdades, outras especializações que vão juntando. Construo críticas fazem as coisas sem analisar o que vai ser feito. Pois é, infelizmente é isso. E eu não vou bater boca com essas pessoas, não vou trocar ameaças, não vou trocar palavrões, são palavrões que estão dizendo a meu respeito. E isso é grave, isso é muito grave, sabe? Mas o que eu posso fazer, minha gente? Eu vou brigar. Ontem, uma amiga minha que me conhece desde sempre disse assim, Cássia, reaja, diga também as coisas, mostre que essa nota de repúdio é equivocada e que o prefeito poderia ter sido vítima de notas e notas de repúdio quando atacou fulano, quando atacou cicrano, a perseguição que fez a Rosana, e tudo. Gente, eu não vou fazer isso agora. Ontem eu vi que um advogado daqui de Martins, que eu não conheço, e entrou como solicitando a minha amizade no Instagram, e eu não sei se devo aceitar, porque eu não conheço, não sei qual é o objetivo dessa pessoa. Há muitas pessoas pedindo amizades e depois a gente vê que são pessoas que buscam um espaçozinho para qualquer deslize dizer e fazer coisas. Então, meus queridos, obrigada a todos vocês pelo apoio, de quem está me apoiando, de quem está dizendo realmente Cássia não fez isso. Mas eu espero que nós temos uma autoridade na cidade, que é o prefeito e também o vice-prefeito. E agora eu me sinto à vontade de citar
porque ele compartilhou essa nota de repúdio, também sem tomar ciência do que realmente aconteceu. E também não sei se foi exatamente o vice-prefeito Gileno que fez essa postagem, não sei. Vamos ver como tudo acontece, como tudo continua. E eu vou continuar com o meu trabalho, não é uma brincadeira que eu faço na internet. Não, é um trabalho, eu não falo só de políticas públicas e de mandatos, eu falo de coisas da vida, eu falo de princípios, eu falo de estudo, eu questiono muitas ações no Brasil inteiro, inclusive afora, sabe? O que os Estados Unidos estão fazendo. Eu comento tudo, gente. E vamos ver. Eu vou encerrar porque eu já tô ficando sem voz. Mas estou aqui e agradeço. Aqui Martins está do mesmo jeito. As críticas não é sobre política, mas tudo agora é política. É porque é como um dos vereadores disse, né? Então, não se tirou, não se desfez o palanque. Não é agredindo as pessoas que você vai conseguir ser eleito. Algumas pessoas vivem disso, sabe? De ver um candidato dizendo coisas feias sobre o outro candidato. Ihu! E sabe? Mas infelizmente, meu querido, voto exatamente. Lidiana diz, verdade, é muito ódio, a cidade está mudada. Aí o Constru Crítica de sua live ontem teve 6.000 pessoas, todos curiosos ou querendo ver barraco. A verdade é que a oposição de Martins está calada. Infelizmente. Cadê as pessoas para comentar ou falar a verdade? Não tem. Alcidélia diz, porque o povo não se conforma com o que aconteceu, porque todos sabemos como foi ganha a campanha. Tá todo mundo com medo. Constru críticas. Eu ontem citei exatamente isso. As pessoas que mandam as denúncias, as coisas para mim, diz, Cássia, me deixa sem aparecer, porque se eu tô sendo perseguida, imagine se sair isso que aconteceu comigo. E é tão grave a situação, Constru Críticas 01, que quando as pessoas são procuradas e dizem assim, olha, a gente ficou sabendo que você fez isso, isso e isso, elas são obrigadas a dizerem por medo de não poder mais ter o remédio, por medo de não ter mais o tratamento necessário. A perseguição com pessoas com câncer aqui está sendo enorme, gente. Eu não sei se é porque eu tenho até pena de falar sobre isso, infelizmente, mas é como se a doença tivesse exterminado com alguém e agora a vingança é não permitir que as pessoas acometidas por esta doença também não consigam sobreviver. Então, está sendo colocado muitos empecilhos. Se tivesse ganhado honestamente, a gente teria se conformado, mas infelizmente não foi. Newton César diz, nunca vi Mazé revidar. Pois, meu Deus, o comportamento de Mazé, ela tem uma paciência, porque é do feitio de Mazé, aquela fala mansa, aquela calma, aquela coisa de tratar todo mundo bem. E, né? Deixa eu ver aqui. Muita gente comentou, gente. Juscelino diz, Cássia, não recomendo Martins para novos moradores. Foi a primeira eleição que me envolvi, sempre respeitei o voto dos outros. Nunca fui para a rede social brigar com o outro lado. Quando o outro lado perdeu, eu tô assustada. Depois
saberemos quem vai chorar com os 524 votos. Gente, é um fato. Aqui se faz, aqui se paga. E a lei do retorno, ela acontece da seguinte forma. Vem de várias formas, de várias maneiras. Pode vir com uma felicidade falsa, pode vir com um sucesso que realmente não é o sucesso que trará depois muita coisa ruim para essa pessoa. Então, é assim. Eu sou espírita, então acredito que tudo que a gente faz é a questão da causa e do efeito. Tudo que a gente faz responde de uma forma, responde de uma maneira na nossa vida. Então, não vamos... Eu jamais pediria para que vocês começassem a atacar o outro lado por minha causa. Não façam isso. Eu agradeço todo o apoio que vocês estão me dando nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, de forma presencial, de telefonemas, de carinho nas lives, de dizer estamos com vocês, estamos do seu lado. Eu agradeço muito, porque eu também preciso, sou humana, né? Então eu preciso disso. Mas tudo vai se esclarecer desde que as pessoas assistam a live e do começo até o fim. Eu exigi uma coisa do prefeito e talvez se tiver algum advogado me assistindo, veja só, eu disse lá no meu texto de ontem que depois que o prefeito assistir a minha live do começo ao fim e perceber que essa nota de repúdio foi uma atitude desmedida, sem ter noção do que realmente aconteceu, que ele se pronuncie de maneira oficial e me peça desculpas. Aí você diz assim, Cássia, não tem o seu nome. Então ele pode dizer, não tem o seu nome na nota de repúdio. Eu só disse que foi uma martinense, mas todo mundo sabe de quem que ele está falando, né? Então, gente, obrigada, vocês todos. É muito ódio gratuito. Mas tá bom, gente, Deus também está assistindo a tudo, sabe? Deus está assistindo a tudo. E vamos ver o que acontece, não é? Eu queria saber como é que a gente deixa salvos os comentários de vocês. Para quem assistir a live, também vê os comentários das pessoas, eu não sei. Bom, meus queridos, era isso. A Cidália disse, ridículo carnaval, o prefeito sair fantasiado e subir no palco e falar que andava com R$524 no bolso. Eu lamento tanto que uma pessoa que poderia ser uma autoridade, um bom prefeito para a cidade, esteja fazendo esse tipo de coisa. É porque, gente, as pessoas que estão ao redor do prefeito são pessoas maldosas. Vai fazer o quê, não é? Eu agradeço a todos que participaram da live. Obrigada. Oi, Luana, Dani, todos vocês que entraram em contato comigo ontem e hoje. Eu passei o dia recebendo desaforo, mas eu também passei o dia recebendo vocês, das suas mensagens de apoio. Beijo para vocês. Que Deus proteja e abençoe todos a todo momento. É com Ele que a gente precisa se apegar. E lembrem-se, eu tô tranquila, tô calma, porque não fiz nada de errado. E agradeço a vocês todos. Um cheiro. E a gente vem mais tarde, a qualquer momento. Sou assim meio doida, né? Vamos lá.